Bom, voltando aqui, a gente tinha parado, né? Qual que é o modelo de rastreamento que foi proposto pela Febrasgo, tá? Essa proposta foi dada para o Ministério da Saúde no ano de 2018. Em 2020, eles voltaram a fazer reuniões. Acredito que, acabando esse problema que a gente está de saúde pública gigante, isso volte a ser discutido, tá? Qual que é a proposta que a gente tem da Febrasgo? Primeiro, iniciar o rastreamento aos 25 anos de idade, tá? As pacientes entre 25 e 30 anos de idade, eu não vou fazer testes de DNA HPV nessas pacientes. Então, por que eu não vou fazer? Porque a chance de positividade é muito alta e a chance de doença é muito baixa, tá? Então, eu vou rastrear mulheres entre 25 e 30 anos com citologia oncótica. Aqui já coloca e já foi admitido que a citologia em meio líquido ela tem o melhor resultado do que a citologia convencional, então o rastreamento vai para a citologia em meio líquido. Se vier negativa, eu vou repetir o exame até 30 anos. Desculpa, vou repetir o exame em 3 anos. Se ela vier positiva, a citologia, tá? Então, se ela vier positiva para neoplasia ou mesmo para alterações de significado determinado, ela vai direto para a colposcopia. Essa é a proposta para mulheres entre 25 e 30 anos. Se for disponível o teste de HPV, tá, que é uma possibilidade, essas pacientes têm que ser rastreadas dos 30 aos 64 anos de idade. Se o teste de DNA HPV vier negativo, eu vou fazer um novo exame a cada 5 anos, tá? Se o teste de HPV vier positivo, eu vou fazer o exame da citologia oncótica. Então, o que ele está fazendo? Ele está querendo selecionar pacientes de alto risco, tá? Então, teste de DNA HPV, faça citologia oncótica. Citologia oncótica negativa, mas HPV positivo, eu vou fazer um novo teste em 1 ano, tá? Citologia deu alterada, eu vou fazer a colposcopia. O objetivo aqui é fazer o quê? Eu estar fazendo, primeiro, eu vou selecionar quem tem o HPV, das pacientes que têm HPV, eu vou selecionar quem tem doença, tá? Naquelas que têm doença, eu vou fazer a colposcopia para me possibilitar o tratamento, tá bom? Ele não está falando que a paciente que tem HPV positivo tem que ir direto para a colposcopia, tá? Eu não vou fazer isso em todo mundo. E existe uma outra proposta, naquele caso, se eu for fazer... Peraí, quem está querendo salvar? E naquela paciente, se eu tiver disponibilidade da genotipagem, tá? A genotipagem, lembra? Então, o teste de HPV do slide anterior é aquele teste que seria o teste para HPV de alto risco, seria um exame que pode ser de captura híbrida, tá? Se houver possibilidade de genotipar esse HPV, se o HPV for negativo, tá? Eu vou repetir o exame em 5 anos. Se a genotipagem for positiva, tá? Ela já está positiva para o 16 e 18. Aqui eu não vou nem fazer citologia, eu vou encaminhar direto para a colposcopia. Mas se ela vier, se eu fizer uma genotipagem e essa genotipagem vier positiva para outros tipos de HPV, não 16 e 18, tá? Tem alguns testes que eu consigo determinar exatamente o tipo, não 16 e 18, aí sim ela vai para a citologia, tá bom? Essa é uma forma, na verdade, de simplificar o rastreamento. Ao invés de eu estar fazendo citologia, procurando doença, procurando alteração indeterminada, eu vou primeiro procurar quem tem o HPV, depois eu posso procurar o HPV 16 e 18, nessas pacientes eu vou selecionar e eu vou estar fazendo a pesquisa. De atualização que a gente tem, a Sociedade Brasileira de Citopatologia, tá? Ela lançou em 2020, isso aí foi em agosto, esse e-book está disponível na versão online, né, o e-book, e a gente consegue ver que houve uma atualização da nomenclatura que a gente usa, tá? Eu coloquei essa foto aqui, essa foto da tela mesmo. Se vocês forem ver, o laudo que a gente usa citopatológico, ele é um laudo que pode ser usado para qualquer área anogenital, tá? Ah, mas que outro lugar a gente vai fazer a citologia? A gente vai fazer a citologia anal quando houver a indicação. E o resultado é o mesmo. Por quê? Porque as alterações celulares são as mesmas, é o mesmo tipo de epitélio.
tanto do colo do útero quanto do ânus. Eu sempre falo, o que a gente aprende, né? A gente aprende que toda vez que eu tenho um encontro de epitélio, tá? Então, eu tenho encontros de epitélio, eu posso ter o acometimento do HPV nesses encontros de epitélio, eu vou ter áreas potencialmente ativas. Por isso que a gente fala tanto da JEC, da junção dos dois epitélios. E a gente tem a JEC anal também. Por isso que tem que ser estudado. Tá? Então, aqui, o que ele coloca no laudo? A gente tem que ver primeiro se ele é feito em lâmina convencional ou em citologia líquida, tá? Na avaliação da amostra, eu tenho que colocar se eu tenho componente endocervical ou zona de transformação, diferente do laudo anterior, que a gente tinha que colocar quais são os epitélios que estão representados, tá? Então, eu vou ter que colocar se o espécime, por que eu rejeitei, né? Se eu tiver essas causas, causas de exames insatisfatórios, que a gente tem muito mais com a citologia convencional do que com a líquida. Material celular, sangue mais de 75%, piócito, um dessecamento, contaminante ou a sobreposição celular, tá? Isso quando eu faço a citologia líquida, isso aqui cai muito em relação à citologia convencional, tá bom? Por quê? Porque ele vai tirar o sangue, ele vai tirar o processo inflamatório, ele não vai precisar secar em ar ambiente, ele não precisa de fixador, ele vai estar no meio líquido, tá bom? Contaminante externo vai ser retirado e eu não vou ter a superposição celular. Então, sempre que a gente for fazer lâmina, tá? Lâmina convencional, não adianta deixar aquele muco grosso em cima da lâmina, o patologista não consegue ver célula epitelial, tá bom? E não adianta, a gente tem que deixar uma camada fina nessa lâmina para eu não ter tanta sobreposição celular. E aí, ele coloca para a gente fazer o quê? Para a gente categorizar essa amostra, tá? Como é que eu vou categorizar essa amostra? Ou ela vai ser negativa para lesão intraepitelial, ou eu vou ter a normalidade de célula epitelial, tá? Então, lá em cima já vai ter negativa para neoplasia ou anormalidade de célula epitelial. Esses achados não neoplásicos eu nem vou falar, porque eu acho que não tem tanta importância, mas muitas vezes vem a informação que o patologista dá para a gente. Ali não está funcionando. Anormalidades de células epiteliais, tá? Eu posso ter anormalidade em célula escamosa ou em célula glandular. Aqui, a gente entra primeiro aquelas atipias de significado determinado, tá? Que eu tenho os ascos, possivelmente não neoplásicos. E eu vou ter o ASC-H quando tem essas células atípicas, não excluindo lesão de alto grau, tá bom? Pode ser lesão intraepitelial de baixo grau, lesão de baixo grau, de alto grau com suspeita de microinvasão, ou eu já posso ter o carcinoma de células escamosas. Se vocês forem prestar atenção aqui, não se usa a terminologia de NIC para laudo citológico, tá? Na verdade, a proposta hoje é tirar o NIC de tudo quanto exame citológico e histopatológico. É só a gente colocar como lesão de baixo e alto grau. Então, aqui eu não tive modificação em relação à classificação anterior, mas já em células glandulares, o que ele deixa muito, muito marcado? Ele quer primeiro saber se essas células glandulares, se o patologista conseguir definir se ela é endocervical atípica, tá? Se ela é endometrial atípica, se ela é uma célula glandular, mas ele não está conseguindo, né, definir a célula, tá? Isso aqui é o que a gente chamava antes de AGC, possivelmente não neoplásico. E a gente tem as células endocervicais atípicas e glandulares favorecendo a neoplasia. Se ele conseguir determinar para a gente que é uma endocervical ou uma endometrial, ele já está ajudando a gente a fazer investigação diagnóstico de uma das alterações celulares mais difíceis que a gente tem, que são as alterações glandulares. Então, nessa proposta nova, na verdade, isso já tem que ser incorporado com todos os laudos de citologia, ele vai tentar definir se é endocervical ou endometrial, tá? E ele vai colocar, se ele não conseguir definir, ele vai entrar só como célula glandular. E aqui os adenocarcinomas, que a gente pode, inclusive, fazer o diagnóstico de um adenocarcinoma endometrial por uma coleta de citologia. Essas notas, ele sugere que a gente pode colocar, acrescentar, e o patologista pode colocar a nota que ele quiser no laudo, tá? Ou repetição do exame, ou tratamento, ou enfim, que a lâmina estava de difícil avaliação, ele vai colocar a nota que ele achar melhor. E ele incorpora também alguns exames que eles chamam de testes adjuvantes.
São testes que podem ser feitos ou no mesmo, com o mesmo material, no caso, se eu tiver feito com a citologia líquida, tá? Eu posso pedir uma complementação com teste de biologia molecular, que foi o que eu já falei, tá? Eu posso fazer também um estudo citoquímico ou histoquímico com P16 e com KI67, tá? Esse aqui é o melhor perfil de diagnóstico que a gente tem. O que é a citoquímica, tá? Que é pesquisando essas duas oncoproteínas vai me dar. Muitas vezes o patologista está em dúvida na lâmina, principalmente entre uma lesão de baixo grau ou uma lesão de alto grau. Tá? Ele, usando a P16 e KI67, ele consegue determinar melhor. Então, talvez isso diminuiria mais o diagnóstico daquelas pacientes que têm aquelas atipias de significado indeterminado, isso ajudaria o patologista. E naquelas pacientes onde eu tenho uma reação tecidual inflamatória muito grande, que atrapalha ele. Muitas vezes ele está achando que é só uma reação importante, e na verdade eu tenho ali uma lesão de alto grau. Então, ele dá essa possibilidade de até sugerir isso no laudo. Tá? Eu falei para vocês sobre esse laudo tanto da citologia oncótica cervical, ela pode ser usada também para avaliação citopatológica do canal anal, tá? Ele tem a mesma etiologia, né, que as lesões que a gente tem do trato genital inferior, o câncer escamoso anal, e a gente tem que pensar quando que eu vou fazer a coleta da citologia anal? Pacientes que têm histórico de lesão de alto grau cervical, tá? Pacientes que são HIV positivos, pacientes que são imunossuprimidas por outras causas e também naqueles homens que fazem sexo com homens. Esses pacientes são os grupos de risco que a gente tem para ter também o desenvolvimento do câncer anal. Essa avaliação, ela vai ser feita, obviamente você vai ver também, fazer a endoscopia, né, nos casos tiver indicação, para você tentar fazer a detecção desse tipo de câncer. Como recomendação, foi o que eu já falei antes de nomenclatura, tá? Já existia um projeto, né, um projeto da ACOG, do Colégio Americano, para não usar mais nenhum tipo de terminologia diferente, tá? Para o trato genital inferior, e aí ele coloca também, né, região anogenital, para a gente usar sempre a mesma nomenclatura. Qual é a nomenclatura? Lesão de alto grau ou lesão de baixo grau? Isso não teria, a proposta é não colocar mais como NIC1, NIC2 e NIC3, então o NIC1 seria lesão de baixo grau, NIC2 e 3 lesão de alto grau, não tirar a classificação que a gente tinha de NIVA, NIVA 1, NIVA 2 e NIVA 3, então seria lesão de baixo grau de vagina ou alto grau de vagina, vulva a mesma coisa, lesão de baixo e de alto grau, e a proposta para a citologia anal, tá? Que é a lesão de baixo grau anal ou lesão de alto grau anal. Essa aqui é a proposta. Eu acho que o mais interessante, deixa eu parar de espelhar a tela, o mais interessante é a gente começar a pensar no teste de DNA-HPV, tá? Tem muito colega que enfim, faz consultório, trabalha em outros serviços e fala, eu vou pedir tudo junto, então eu quero fazer, né? Eu quero fazer tudo, eu quero saber o que a paciente tem. Não tem muito objetivo eu fazer isso, eu estou encarecendo os planos de saúde, cada vez a gente vai ganhar mais como médico, tá? Porque eu estou investindo em exames que não vão ter significado nenhum, tá bom? Então, uma proposta é assumir esse dossiê que a Febrasgo está colocando. Isso aí é para o futuro, para o Brasil, em termos de saúde pública, mas a gente tem que saber que isso existe, isso já está incorporado em vários rastreamentos no mundo inteiro, tá? De você pensar em mudar o rastreamento. Ao invés de procurar aquelas pacientes que têm lesão no colo do útero, eu vou procurar aquelas pacientes que têm alto risco para ter essa lesão. E isso eu consigo fazer uma prevenção secundária melhor do que já pegar aquelas pacientes que têm lesão, tá? Isso já foi provado e demonstrado em milhões de trabalhos. Tomar cuidado, se eu for fazer um exame de captura híbrida, tá? Isso a nível privado, eu não vou, ou um teste de DNA HPV, pode ser por captura híbrida ou genotipagem, não há benefício de fazer captura híbrida, fazer coleta de vulva, coleta de vagina, coleta de colo, tá? Eu posso estar colhendo um exame na vulva e esse exame que eu estou colhendo, essa secreção, está vindo do colo. E eu vou falar para a paciente, você está com HPV na vulva, tá? Esse HPV é um HPV de baixo risco, é da vulva, não tem nada a ver porque do colo do útero dá negativo. Isso não é verdade, tá? As células que são esfoliadas do colo do útero, elas podem estar inclusive na vulva, inclusive no canal anal,
e eu estou colhendo célula que não é do sítio onde eu tenho a infecção, tá bom? Então, a coleta endocervical, ela é a única que tem que ser feita para teste de HPV. Não há benefício de você fazer teste de vagina, teste de vulva, tá bom? Mas eu quero fazer tudo. Eu quero fazer a colpo, eu quero fazer a vulvoscopia, eu quero fazer o Papa Nicolau e eu quero fazer o teste de captura híbrida. Você pode fazer tudo, tá? Não vai ter benefício nenhum para a paciente, mas você tem que tomar cuidado porque você vai ter que explicar quando você chegar com o resultado do exame. É o que eu falo, não está preparado para conversar sobre HPV, não peça teste de HPV, tá? Porque a paciente vai voltar no consultório, você vai acender uma luz na cabeça dela sobre HPV, ela vai querer um tratamento imediato e muitas vezes ela não tem doença nenhuma. A gente não vai tratar quem não tem doença, a gente só trata quem tem doença, tá? É difícil a paciente entender isso, pode ser que ela vá em outro médico, ela mude de acompanhamento, por quê? Porque ela não quer acreditar nisso, ela quer fazer uma cauterização, ela quer aplicar um ácido, ela quer passar em lymph node, sei lá onde, achando que isso vai tratar o que ela não tem ainda, tá bom? Então, o teste é para quê? É para definir qual a população de risco que a gente tem, não é para fazer tratamento, tá? Bom, eu vou encerrar aqui, temos alguns minutinhos, alguém quer fazer alguma pergunta? Os que restaram aqui comigo, deixa eu ver quem ficou, não. Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Gostaram do teste da TV? Ó, vamos ver quem está. Gustavo, Hamilton, Carolina, Seara e Thiago. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então tá bom, gente. Ó, eu vou encerrar, tá? Discussões sobre a aula ou o que vocês precisarem, aí vocês podem me procurar, fico aí à disposição, tá bom? Eu sempre falo, não se preocupem com o HPV, porque pode ser que todo mundo vá entrar em contato com ele e ainda bem que não é todo mundo que vai ter doença, tá? Então tá bom, vou encerrar aqui. Obrigada, beijo para vocês.